Então, boa noite a todos neste 9 de abril de 2025. Recebendo hoje o professor Douglas Remonato, professora Michele Moraes, nossa querida colega Ellen. E hoje vamos falar um pouco aí sobre inteligência artificial e automação da educação com o professor Douglas Remonato. Professora Michele, pode apresentar o nosso palestrante de hoje aqui do Geleia. Boa noite a todas e todos. O nosso palestrante de hoje é o professor Douglas Remonato. Ele é filósofo clínico graduado em filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em filosofia clínica pelo Instituto Pacta, pós-graduado em filosofia e sociologia aplicadas pela Universidade Cândido Mendes, mestrando em filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso e, para a nossa sorte, ele é integrante do Geleia, do nosso grupo de estudos livres sobre educação e inteligência artificial. Hoje é dia 9 de abril de 2025, uma quarta-feira de abril, e eu vou passar o microfone para o professor Douglas. O tema de hoje é inteligência artificial e a automação da educação, os perigos de uma educação desumanizada. É com você, professor. Boa noite, obrigado. Eu vou tirar o fone, mas aí eu consigo ouvir baixinho, porque senão eu tô me ouvindo e aí acontece um bug mental. Não sei se já aconteceu com você. Você tá se ouvindo com Já, um pouquinho de atraso, verdade. aí você tem que usar muito mais capacidade cerebral para conseguir falar qualquer coisa, né? Tô me ouvindo bem aí? Bom, é, peço novamente desculpa aí pelos minutinhos de atraso. E agora eu vou aqui colocar o slide, o meu slide na tela. E aqui eu consigo interagir aparecendo com o slide. Bom, antes de eu começar a minha fala e começar a palestra em si aqui, eu a gente não conseguiu fazer segunda, né? E segunda eu estava falando rapidamente sobre o meu encontro com a inteligência artificial. Eu tive um encontro com a inteligência artificial há uns 2 anos atrás, e isso mudou o percurso da minha trajetória. Acho que a maioria aqui do grupo, né? Às vezes acadêmica, de pesquisa e de vida. Eu tenho dislexia principalmente que se expressa na escrita, não tanto na audição, né, na leitura, mas na escrita. Sempre tive muita dificuldade de escrever meus artigos, sempre tive que ter muitas revisões, sempre tive que escrever mais de uma vez. Sempre estudei em escola pública e sempre fui um péssimo aluno, sempre, assim. Tirava o meu glorioso 6, o meu glorioso 5 e nunca pensei em tirar mais que isso na escola pública. Principalmente porque provavelmente não era diagnosticado e tinha muita dificuldade. Quando eu descobri a filosofia, me apaixonei por ela, mas continuava com as minhas limitações. Fiz mestrado, fiz as minhas pesquisas, trabalhei, fiz monografia, etc. Escrevi artigo, mas sempre com muita dificuldade. Já a inteligência artificial me deu uma possibilidade que até então eu desconhecia, que era de expressar minhas ideias, de fazer o que eu tinha que fazer realmente com eficiência. Então, a primeira vez que eu me encontrei com a inteligência artificial, a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei 48 horas, como eu estava falando no nosso encontro passado, 48 horas sem dormir com aquela possibilidade. A partir daí, eu saí do eixo de pesquisa, do meu eixo de pesquisa, que até então era somente em ética, né? Ética, compliance, e voltei a ética e tecnologia. Escrevi artigo, comecei a estudar sobre isso, dar palestras em escolas, né? Hoje eu sou contratado da Rede Salesiana Brasil, então eu dou palestras, em toda a rede salesiana somente sobre inteligência artificial e o uso da inteligência artificial em sala de aula. E quando eu me deparei, eu acho que nós, professores, quando a gente se depara com uma coisa como a inteligência artificial e educação, nós educadores, a primeira coisa que a gente tem que pensar é é, o que realmente vai mudar, o que realmente é um perigo, o que realmente é, vai fazer com que a educação ou melhore ou piore.
Tem muito assunto, tem muita gente ganhando dinheiro, falando que tudo vai mudar e que todo mundo vai ficar desempregado. Eu já falei disso no começo do encontro passado. Isso faz com que a bolsa valorize dessas empresas. Tem muita gente dizendo que a inteligência artificial vai substituir todos os professores. Mas assim, até onde a gente realmente tem fatos sobre o que é perigoso e o que não é perigoso? Como professor de ética, eu tentei me debruçar exatamente aí sobre questões factuais nesse campo, nessa área. E aí eu cheguei ao problema da desumanização. Vocês vão ver aqui que não é nem tanto o problema da automação, mas é o problema da desumanização que acontece no processo de automação. Por isso que o tema é perigos da automação na educação. Mas quais realmente são esses perigos? O que realmente é um perigo aqui? Para isso aqui ficar claro, hoje a gente tem menos, né? Menos pessoas que a gente tinha antes, mas eu queria entrar no processo de interação com vocês aqui. Deixa eu ver. Aí. Queria entrar no processo de interação, mesmo tendo só nós três, nós quatro, nós cinco aqui. Quando a gente fala de automação em sala de aula, a primeira coisa que quando eu estou nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu pergunto até onde a gente tem direito de estar preocupado do fato de que a educação vai ser automatizada, frente ao fato de que praticamente tudo vai ser automatizado, né? O último encontro mundial do comércio disse factualmente, agora em janeiro, que 40% das profissões que a gente conhece hoje serão automatizadas. E que isso não tem volta. Que outras profissões irão surgir, mas que 40% dos processos de automação serão feitos. Eu trabalho como professor, mas eu também trabalho como empresário, né? Eu tenho estúdio, dou mentorias, etc. E boa parte dos processos que eu tinha que fazer, de agendamento, de atendimento, né, de secretário, eu já automatizei esses processos. Não preciso mais de pessoas. Eu consigo, com chatbot, automação simples que eu mesmo faça, consigo fazer com que essas pessoas, eu não precisar mais dessas pessoas. Então, assim, a gente está falando de um processo que vai automatizar muitas profissões. Por que que a educação não pode ser mais uma coisa automatizada? Por que que a educação seria mais importante que essas outras áreas? Para ficar claro isso aí, eu faço algumas provocações aqui de início, né? Eu queria que vocês respondessem, se possível, no chat aí, não sei. Quando a gente fala de automação, você aceitaria um diagnóstico de um diagnóstico médico feito por IA, uma IA treinada com bilhões e bilhões e bilhões de prontuários? Você aceitaria um diagnóstico feito por essa IA? Não sei se tem alguém aí no chat para responder ou com o microfone. Opa, aqui no chat, né? Sim, aceitaria. Sim, aceitaria, né? Não, não é uma segunda. Você só aceitaria se fosse uma segunda visão, Felipe? Você não aceitaria se fosse a primeira? Se uma IA super treinada como essa, uma super IA, desse um diagnóstico, você acreditaria mais no médico do que a IA? Vou ligar o microfone aqui só para a gente Sim, interagir, pode professor. usar. Eu tô ouvindo. É, eu aceitaria como primeiro diagnóstico, mas eu ficaria mais confortável se passasse por um médico humano, se ele revisse esse diagnóstico, né? Na verdade, quando se trata de saúde, esse é o correto, né? Você ter sempre ali uma segunda visão. E eu optaria para adiantar o processo, né? Pegar uma primeira verificação, né? Como sendo um diagnóstico de A, e depois uma confirmação humana, aí eu ficaria bem satisfeito. Sim. A Michelle tá aí?
Queria saber a Eu opinião. estou, eu coloquei aqui no chat e a Ellen também. Como a Ellen está sem o microfone, eu vou ler o dela, tá? Tá Eu ótimo. confesso que teria receio em aceitar. E Gisele Maciano, não sei se Gi chegou em casa, ela estava no transporte, no carro. Ela disse que é polêmico. KKKKK. Olha, eu acho que, a minha opinião, né? Penso que eles já fazem esse diagnóstico com a IA. Eles entram lá escondidinho e já nos dá o retorno com a IA mesmo. Inclusive, a gente mesmo já pode usar o, não sei se é o Hipócrates, eu esqueci o nome da IA, que é um médico, né, que a gente faz pergunta e ele já dá resultados. Eu, se fosse também para além dos bilhões de prontuários, se tivesse pesquisa científica, sim, eu aceitaria. Sim, eu também aceitaria muito mais até que os médicos que eu encontro aqui nesses hospitais aqui, que olha, boa parte são ex-alunos meus, tem 20 anos que eu dei aula em ensino cursinho pré-vestibular, e são diagnósticos às vezes apressados, médicos recém-formados com muitos problemas, todo mundo tem história sobre isso, né? Minha filha com 1 ano e 6 meses quebrou o braço, e quando a gente foi no médico aqui, ortopedista do Santa Rosa, o principal hospital, vamos dizer, de elite aqui, o médico queria colocar o osso no lugar. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu fui num Gênios, que é um lugar especialista aqui em ortopedia. E, meu Deus, os médicos que lá realmente são especialistas falaram, olha, nem me fala o nome desse médico, eu vou ter que processar ele. É impossível ele colocar um osso no lugar ali sem um raio-x, sem nada, de uma criança de 1 ano e 6 meses. Então ele ia entortar o braço, sei lá o que ele ia fazer com o braço do seu filho. Então, assim, isso é muito comum, né? E quando a gente fala, isso eu tô falando nem eu tô falando de um diagnóstico, por exemplo. Então, sim, os diagnósticos hoje são feitos muitas vezes pelo WhatsApp, com grupos de médico, são feitos no Google, no YouTube, né? Com tutorial do YouTube, pela pressa, pela falta de especialista. Então, assim, diagnóstico, com certeza, eu até gostaria, ansiaria por isso. Ah, o vídeo estava espelhado, agora vocês estão lendo certo? Ou agora tá. Sim, o seu slide está ao lado da sua imagem. Mas sim, mas vocês estão conseguindo ler? Se Porque não tava está espelhado. espelhado, não, tá certinho. Você Ah, é porque eu, aceitaria um ah, é, diagnóstico? é porque eu tava espelhado. Aí eu tirei agora. Ou não, não muda pra vocês. É só pra mim aqui. Eu acho que é só para você. Ah, tá ótimo. Então, a primeira pergunta é essa. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta, na mesma linha desta primeira, é: você aceitaria um parecer jurídico feito por uma IA treinada com milhões e milhões de julgamentos? Isso aconteceu essa semana, né? No Brasil, é, uma juíza se sentiu enganada, né? Porque ela estava sendo, na verdade, atendida por uma IA, né? Era uma IA especialista. Eu acho que isso aqui, eu acho até menos polêmico que no caso do médico. Eu não sei se alguém tem uma visão contrária, mas eu acho que isso aqui é uma questão de tempo. O próprio STF, o Barroso, encomendou, né? Não lembro se é da Meta ou da OpenAI, ele encomendou uma inteligência artificial especialista em processos só para auxiliar diretamente todos os funcionários e vai fazer o que o ChatGPT já faz, né? Para quem sabe criar ChatGPT, a gente sabe que você pode criar um ChatGPT de um juiz, botar todos os processos dele lá e conseguir fazer pareceres muito, mas muito, muito mais assertivos. Então, assim, isso aqui eu acho que não sei. Eu acho que até alguém colocou não, mas era de brincadeira ou não. É Porque seríssimo. é, Fala o sim aí, professor Felipe. Oi, eu já falei sim já aqui, ó. Não, Tá aqui. justifica o seu sim, que eu vou justificar o meu não. Tá bom, então. O meu sim é porque o professor Douglas, né, filósofo, né, especialista em ética, vai me entender bem. Felizmente, o nosso direito ele é contaminado por operadores do direito, né? Isso é muito diferente de fazer justiça, né? Então, para um parecer jurídico, você precisa operar o direito, você sim, precisa
abrir o VDMecum, olhar lá o que que é, fazer uma boa justificativa, né? Ver os precedentes. É, E isso aí eu que não sou formado no direito consigo, com uma boa orientação, fazer. Agora, debater o tema justiça, o que é é justo, o que outra não coisa, é, assim. é outros 500, né? E aí sim, eu acredito que a nossa IA não tem condições, hoje, nesse momento, de executar uma reflexão sobre o direito, a liberdade, a justiça, Perfeito. da modo que nós humanos. Agora, abrir o VDMecum e ver as prerrogativas, isso aí é tranquilo para ela. Diga, Michel. É, eu. Deixa eu só responder aqui a Gi. Tá, vamos lá, deixa eu só. Vamos lá. Sim, eu entrevistei o professor Alessio, ele tá lá no grupo no Geleia, né? Ele é, ele é advogado criminalista. Então, assim, outra coisa, ele é formador de advogados em inteligência artificial. Ele dá curso nesses cursos técnico preparatório, e ele também é da EXA, da Escola Superior de Advocacia. E eu aprendi isso com ele, né? Porque por mim a IA ia fazer tudo. Ele disse assim que, mais ou menos assim, que um parecer jurídico feito por inteligência artificial, no caso eu, Michele, né? Agora não aceitaria com base no que ele disse, porque o direito não é só um conjunto de normas aplicáveis de forma mecânica. Ou seja, vai ler do banco de dados aquelas normas e vai dar o parecer. Ele falou assim que, e que eu acho também, né, que esse parecer envolve uma interpretação, mas sobretudo um afeto, uma sensibilidade ao contexto, sabe? Aí ele me explicou o que é crime famélico, eu não sabia. E assim, ele disse que o parecer, ele leva a mais uma escuta atenta de todas as partes e essa compreensão das nuances humanas, aí ainda não consegue fazer. Então, tem alguns elementos que vai exigir uma subjetividade mesmo, e isso vai puxar para a responsabilidade. Então, na minha opinião, mas eu posso estar. Aliás, eu sempre acho que eu estou errada, eu nunca acho que eu sei de nada, né? Então, eu acho que a IA ela pode auxiliar, sim, como ele mesmo disse que ele só contrata agora estagiários, secretários no escritório dele sem entender de IA. Então, eu acho que pode auxiliar com dados e precedentes no sentido da automação de dado que está ali no banco de dados, mas não deve ocupar o lugar da consciência crítica, né? E é também da experiência do jurista humano. E um jurista humano, ele carrega uma experiência muito grande. E ele chegou a me dizer mais ou menos assim, que direito é uma prática viva e não um algoritmo. Mas assim, eu estou me baseando nele e talvez, ó, é Benice quer entrar, a Hebe quer entrar, eu autorizei ela a entrar. E talvez assim, no futuro, né, quando a gente tiver a singularidade, talvez em 2045 a gente vai ter, que ela é além da inteligência artificial geral, talvez tenhamos esse avanço. Eu não sei como vai ser, né, que a gente pesquisador não. Boa noite, Hebe, seja bem-vinda. A gente não tem como prever ainda, né? Mas é essa a minha opinião. Bom, não sei se alguém quer mais falar alguma coisa. Olha, Gisele e Lê a da Felipe Gisele. estão digitando. Lê mas a da assim, Algo. Gisele. É? Fala no microfone, Felipe. Não, eu falei, então eu vou ler o da Gisele, né? Gisele Ah, contribuiu assim. Não ah, vejo tá. problemas do profissional formado, né? Capacitado consultar a IA. Mas substituir o profissional por IA acho bem complexo. Não devemos nos esquecer das relações humanas que perpassam contatos profissionais com o respectivo público. Então, Gisele trazendo essa observação aí. Ela também então, complementa ali, professor, observem que os estudantes não aprendem apenas conhecimentos científicos com os professores. Há também um currículo oculto, né? As relações entre professores e os estudantes. sim.
há um problema em todas essas falas aí. O problema é que todos esses argumentos funcionariam para a maior parte das áreas. Então, se o direito não pode, as outras áreas também não poderiam ser automatizadas, né? Porque um contador que já é automatizado, né? Eu mesmo tinha contador, não preciso mais de contador, né? Ah, mas tem uma parte humana, sensível, que ele vê. Não preciso. Então, o problema é que esse argumento, se ele é aceito, ele vai ter que ir para todas as áreas. E não todas é demais, né? Eu até, ouvindo a Michelle falar, eu penso que talvez algumas áreas do direito eu ficaria reticente. Talvez. Mas, em geral, um parecer jurídico, ele é um parecer jurídico, ele é um documento, né? Na prática, assim, eu tendo a acreditar, como diz Maquiavel, que o direito, né? Maquiavel diz que uma pessoa foi até o Palácio do Direito e bateu a porta e disse: Eu vim procurar justiça. E o porteiro disse: Não, aqui não tem nada a ver com justiça, isso aqui é direito. Isso é outra coisa. A justiça às vezes passa aqui, mas isso é outra coisa. Isso aqui é protocolo, é lei, é processo, né? Então é jurisprudência, sabe? Eu dou aula para procuradores, eu dou aula para advogados, e é o pessoal que menos entende de ética, é o pessoal que menos entende. Eles, em geral, entendem de processo. É assim que eles chamam. É processo, é protocolar, tem brecha, sabe? Tem jurisprudência. A gente pode pegar isso aqui, é isso que tem. Então, há uma sensibilidade em alguns processos que eu ficaria receoso, sim, né? Mas, em geral, isso aqui é inevitável. Então, assim, eu nem diria do que eu acho que deve acontecer. Eu diria até do que vai acontecer, né? Com certeza, hoje eu chutaria, não sei vocês, mas eu chutaria mais de 40% hoje sabe, dos vereditos, assim, né, da análise de processo já deve estar sendo feito pelo ChatGPT. Já deve ter. Assim, o advogado deve dar um olhar lá, uma melhorada, etc. Entende? Mas sim, dá pra gente defender uma classe, como dá pra me defender a classe do professor aqui. Dá pra achar mil coisas mas eu digo, a gente tem que sair dessa coisa. Eu vou desafiar vocês a vários momentos aqui pra gente repensar alguns pontos e a gente repensar pra si mesmo. Porque eu não tô aqui pra defender uma ideia, mas pra gente ver a coisa mais profunda do que realmente está acontecendo. E por último, você confiaria em um carro autônomo? O carro autônomo é sua vida que está na mão ali. E você confia. Se você ir para os Estados Unidos, não sei, tem alguém aqui que não entraria num carro autônomo da Tesla, um Uber autônomo? Eu acho que não. Entendeu? É assim, e é automação pura, né? Pura. E eu acho que assim, não sei se tem alguém aqui com fobia disso, mas eu entraria, acho que a maior parte das pessoas entraria. Ou estou errado, né? Então, assim, existe. Depois a gente pode pensar sobre isso. Eu sou professor de filosofia, eu adoro discordância, eu não tenho nenhum problema com isso, pelo contrário, né? Acho que o Felipe também é da filosofia, a gente se lida super bem com isso, né? Mas é só para deixar claro que poeticamente, eticamente, a gente pode falar de muita coisa e pode achar muita questão, mas a gente precisa pensar profundamente sobre isso aqui na prática e sobre não que a gente não pode ficar só no que a gente acha que vai acontecer, ou melhor, só no que a gente acha que deve acontecer. A gente também tem que ver o que está acontecendo e por que está acontecendo, por que está sendo automatizado. Todas essas áreas estão sendo automatizadas, né? Inevitavelmente. E aí eu coloco aqui para vocês, ó. Se aceitamos automação nessas áreas, né, em pelo menos uma delas, como do carro, né, por que receamos em automação na educação? Porque existe um currículo oculto, porque tudo bem, mas eu vou mostrar para vocês aqui e vou desafiar você mesmo a pensar o limite dessas nossas convicções na prática, para o futuro que se aproxime. Eu não estou aqui para a gente dar uma aula, uma simples aula. Eu vou tirar isso aqui porque dificulta o negócio. Mas aí, qualquer coisa, vocês abrem a câmera e eu falo, eu tô vendo vocês aqui, tá? E aí a interação é bem-vinda a qualquer momento. É só para mim não, né, não ficar aqui perdido, tá bom? Então, assim, por quê? Aí a gente pode pensar em dois argumentos. Qual que é o verdadeiro problema, tá? E os perigos de uma automação da educação. Qual que é os verdadeiros problemas? O primeiro problema que a gente poderia colocar é que a IA, a inteligência artificial, não seria eficaz. Então, alguns de vocês até usaram aqui na questão do direito. A inteligência artificial não é eficaz. Esse é o problema,
né? Então a gente não tem ainda uma inteligência artificial. Quando chegar a singularidade, aí eu aceito, né? Esse seria o primeiro argumento, né? O segundo argumento seria que isso causaria um desemprego muito grande na educação, no caso do direito. Então a gente tem que ver parâmetros éticos e a gente não deve aceitar isso, né? Porque isso vai causar um desemprego muito grande. A primeira provocação que eu tenho é assim, ó, o Bill Gates disse essa fala aqui, né, nas convicções dele lá. Eu acho que a maior parte viu essa fala, né, em que ele diz que a IA em 10 anos vai substituir todos os professores, etc, né? Ele é um futurista que às vezes acerta muito bem, como acertou na pandemia, às vezes erra, mas é uma fala interessante para a gente pensar numa provocação. E se a IA realmente automatizar boa parte dos professores, a gente não precisar de professores, a não ser em uma área específica? Eu vou dividir a educação aqui nas faixas etárias e vou falar do que eu estou falando quando eu falo educação, né? Quando eu estou falando educação aqui na minha fala, eu estou falando ali Fundamental 2 para cima, né? Fundamental 2, ensino médio, faculdade, universidade, pós-graduação. Por quê? Porque saiu até uma lista dos 10 empregos com menos chance de ser automatizado. E assim, acho que terceiro ou segundo lugar, eu não lembro, está professor do ensino fundamental, né, e do pré. Porque não tem chat GPT que consiga lidar com 20, 30 crianças ali, né? Com demandas afetivas. Então, assim, essa é uma área em que a gente realmente não consegue automatizar. O Felipe quer falar? Pode falar. Não, eu ia retomar uma fala sua lá do contador, mas eu ia perguntar se o teu contador ele faz ajuste técnico, né? Se ele resolve, resolve outros tipos de problemas que acho que só um contador humano vai ter ali a condição de fazer, né? Essas gambiarras aí que geralmente a galera gosta de fazer com contador, né? Mas era só para descontrair. Ah, tá, não. É, a minha Sim. perspectiva, nesse sentido que você está trazendo, é que assim, é, eu não sei em que ponto, né, essa substituição é de fato uma substituição, né? Porque novas fontes de trabalho vão ser, né, construídas nesse percurso. E ali o que me pega das duas questões que você pontuou no slide anterior é a segunda, né, que é esse deslocamento de empregos, porque de fato, né, a gente pensar a população mundial em 8 bilhões de pessoas, né? Se a gente pensa que de repente 40% delas perdem a sua capacidade de trabalhar, né? Isso tem um impacto muito forte, muito, muito forte. Ainda que ao longo do tempo elas vão desenvolver outras áreas de conhecimento e outras profissões, mas nesse percurso eu tenho um pouco de medo, né? E aí, aproveitando a sua última fala lá da segunda-feira, que você tinha citado o Hans Jonas, né? Eu queria perguntar se você acredita que nós temos um dever, é o dever do nosso tempo, de fato organizar esse processo de adentramento aí das soluções de inteligência artificial na sociedade. Se você acredita que esse é um dever nosso, ou deixa o pau torar e vamos ver o que que acontece. Ou se você é mais da perspectiva distópica que não dá para segurar, então deixa aí acontecer do jeito que der. Eu Qual que é vou, a eu vou tua chegar visão? lá, vai ter um slide só sobre o Hans Jonas aqui. Aí eu Opa, vou falar beleza. sobre isso, beleza? Aham. Mas assim, ó, sobre essa questão, eu vou tirar qualquer coisa. É só pedir a fala de novo, tá? É só porque eu fico me escutando mesmo. Mas assim, sobre essa questão, eu já vou responder aqui na prática, né? Ah, mas isso vai causar muito desemprego, isso é um problema. Mas esse não é o assunto da minha fala aqui. Isso não interessa para nós hoje. Eu sou professor de lógica, isso interessa humanamente falando, eticamente. Mas se eu entrar, nesse argumento do desemprego como argumento para não automação, novamente, não é um bom argumento, porque é um argumento que eu vou ter que usar para tudo. Não é um argumento para educação, é um argumento para tudo. Então, assim, na prática, a gente não deveria automatizar nada. Eu não deveria ter automatizado o meu contador, que por acaso meu contador, Felipe, é um
melhor amigo meu amigo desde o segundo ano do fundamental. E ficou desempregado, né? Claro que não, ele tem outros serviços. Mas eu dispensei ele porque, assim, as gambiarras que eu precisava, o ChatGPT é muito melhor em fazer, sabe? E achar meios de pagar menos impostos sem ser ilegal, mas achando brechas, o ChatGPT é muito melhor que o meu contador para achar essas brechas, né? E para fazer análise de cartão de crédito, de entrada e saída, essas coisas, é só jogar tudo lá, ele faz muito rápido. Então, assim, na prática, qual é o problema dessa questão aqui, ó? Desse segundo ponto, desemprego é um argumento para a gente não deixar automatizar. Não pode automatizar porque os professores vão ficar desempregados. Primeiro, isso sendo realidade ou não, porque eu não vou dar minha opinião sobre isso agora, não é o tema, e a gente poderia fazer uma fala só sobre isso. Primeiro, isso aqui seria um problema, porque isso aqui é um argumento egoísta. Eu não estou pensando nesse argumento nem nas pessoas, nem nos alunos, nem no processo. Vocês estão entendendo? Não, eu estou preocupado comigo. Ah, mas é o bem da humanidade. Não, mas aí vai ter que deixar de automatizar tudo. A gente vai ter que deixar áreas inteiras de tecnologia, vão ter que deixar de avançar sim, porque a gente vai automatizar, né? E automatizando vai trazer mais eficiência. Então a gente pega, olha, gente da tecnologia, principalmente na área contábil, está sendo substituído desde a década de 90 com o avanço dos computadores. A gente precisava de salas inteiras de pessoas calculando, foram todas mandadas embora. Entende? Então, assim, eu não acho que é um bom argumento, é uma preocupação humana, minha, ética, com certeza, mas isso não é o assunto da palestra e não acho que isso seja um bom argumento quando você vai debater a automação, os perigos da automação. Ah, o perigo é o desemprego. Não, então esse é o perigo da automação em qualquer área. Mas qual é o perigo da automação na educação? Né? Qual é esse perigo? Para além dessa questão individual, né, quase de classe, eu vou defender minha classe do desemprego. Para além disso, né? Então, quais seriam os argumentos? Eu já descartei esse segundo. Eu acho que esse segundo aqui não é tão bom, desemprego e automação. E esse primeiro? Olha, esse primeiro foi um argumento usado aí para dizer que eu não aceitaria a automação no direito porque ela ainda não é eficaz, né? Porque ela ainda não é eficaz. Só que eu discordo, né? Eu dei uma palestra há pouco tempo mesmo, e aí para isso primeiro eu preciso definir uma coisa importante. Quando eu falo de educação, eu preciso definir isso. Quando eu falo de educação aqui, eu estou falando de educação do nono ano para cima, tá bom? Eu estou falando de educação ali do final do Fundamental 2, do ensino médio, ensino superior, pós-graduação, tá? E as minhas falas agora não estão mais dizendo respeito à Jardinha, porque senão você vai contra-argumentar o que eu estou dizendo, porque eu repito, Jardim 1, Jardim 2, Fundamental 1, né? O começo do Fundamental 2 são outras coisas. Realmente não dá ainda para automatizar isso, não faz nem sentido, né? Porque são coisas muito mais afetivas, complexas que as outras áreas, né? Eu vou explicar isso aqui, a gente pode conversar sobre isso. Aí a questão é, quando a gente fala em automação, né, a gente fala que a automação na educação traz uma ineficiência à educação. Eu vou dizer aqui que na prática a gente tem que entender do que a gente fala quando a gente fala de automação para entender esse argumento na prática. Quando eu falo de automação, eu estou falando de quê? Existe uma definição que diz que a automação, não sei se vocês estão vendo aí, é a execução de tarefas repetidas, previsíveis e padronizadas, que visam a execução, que visam exclusivamente o aumento da eficiência. Então, isso seria automação um conjunto de tarefas, né? Automação seria um conjunto de tarefas, segundo isso aqui, que ela é automatizada no sentido que ela vai ser previsível, repetitiva para aumentar a eficiência, né? Ela vai deixar de ser manual e vai ser mecânica, né? São sistemas que se limitam a cumprir comandos pré-programados. Bom, se a gente usar essa definição aqui de automação, eu digo que a educação já é automatizada. A nossa educação já está automatizada. A partir do Fundamental 2, o final do Fundamental 2, a nossa educação já é automatizada, tá? Eu dei aula, tenho 20 anos já de sala de aula, né? Eu comecei bem cedo em sala de aula. Já dei aulas em escolas periféricas, periferia e sou concursado público da área, né, da área pública. Dei aula em
todas as escolas de mais elite da cidade, sabe? Escolas, filho do governador estuda, né? As escolas elitizadas, e nenhuma nem outra deixa de ser automatizada, tá? O próprio sistema de avaliação nas escolas de alto desempenho, que são as escolas particulares, é pior, é mais automatizado ainda, porque existe o Enem. E o Enem ele é o. Tem escola aqui na cidade onde eu tô que o propaganda é coloque seu filho aqui no primeiro ano do fundamental, que aqui preparamos para o Enem desde o primeiro ano do fundamental. Preparamos para o Enem, para vestibular, para passar em medicina, entendeu? Então, na prática, essa automatização ela já é real. As escolas mais caras, elas são mais automatizadas. Falo com uma experiência de sala de aula, né? Onde os alunos são mais tratados de maneira automatizada. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Definição de automatização. É o que a gente tem hoje no ensino. 99% do ensino é isso, né? É o quê? Tarefas repetitivas, previsíveis, padronizadas, para ter mais eficiência de resultado. Sem falar as escolas públicas, e boa parte das escolas públicas, e aí todo mundo pode sacar da carteira agora, do bolso, uma exceção. Você pode, a escola Waldorf, mas eu conheço uma escola. Não, exceções são exceções, a gente conhece exceções. Mas na prática, ou a escola hoje é automatizada, ou ela é ineficiente. Ou ela é automatizada, né, e ineficiente. Então, na prática, a gente tem. Esse é o cenário. A gente está vendo. Eu quero que vocês pensem junto comigo. Está vendo um processo de automatização dentro de um parâmetro, de um lugar que está sendo ineficiente em vários sentidos. Vocês entendem? Ineficiente e automatizado. A gente tem que ter bons argumentos para não ser automatizado, gente. E a gente tem que pensar nessas problemáticas, para a gente criar bons argumentos para não ter uma automatização da educação, tá? Então, sim, a gente já tem uma educação totalmente automatizada, né? A educação bancária. Não sei se alguém conhece Educação Proibida, que é um documentário incrível, né? Alguém conhece? Incrível. Mostra como alguns sistemas de escola são proibidos, né? A Escola da Ponte em Portugal, né? Algumas escolas Waldorf que não querem automatizar processos são impedidas de existir. Então, esse é o sistema de educação que a gente tem hoje, tá bom? Educação Proibida é o nome do documentário. Então, essa é uma realidade, tá bom? É factual. E outra são as escolas ineficientes. Eu não gosto tanto do Bill Gates, parece até que eu sou fã dele, né? Não, não sou tão fã dele, não. Mas é importante, ele é um cara interessante pra gente pensar. Eu vejo aqui ele como um futurista, né? Nesse sentido. Olha o que ele diz. A primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumenta a eficiência. Segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumenta a ineficiência da educação. Então, se a educação é ineficiente, né? Vocês vão concordar comigo que isso aqui já é um ótimo argumento para a gente não sair automatizando uma educação ineficiente. Se ela não é eficiente, né? Se ela é ineficiente, a gente automatizar ela vai ser um problema terrível, porque ela já é ineficiente, vai mecanizar um processo que já está falido, já é ineficiente esse processo. Isso tudo para deixar claro o seguinte: como que a gente tem bons argumentos para não automatizar? Tá? Argumentos poéticos, afetivos, podem fazer muito barulho aqui, mas não vão fazer diferença racionalmente se a gente não tiver bons argumentos. Então eu estou descartando argumentos que eu não acho tão bons, né? Um argumento bom aqui é: não vamos automatizar um processo que é ineficiente e que vai tornar mais ineficiente, né? Ou não, ou será que vai tornar eficiente? Pode ser que torne eficiente. E essa é uma questão interessante. Por quê? Porque vocês já viram aqui, aqui eu estou diante de pesquisadores, vocês já viram as pessoas estudando com IA? Por exemplo, já viu aquele vídeo de uma menina estudando direito com IA? E a IA falando em forma de fofoca para ela? Incrível. Aquilo lá é ensino, e é ensino personalizado. Porque a IA está ensinando uma área do direito para ela. Mas o ensino é mais que isso. Gente, de verdade, numa graduação, numa pós-graduação, isso tem menos peso, sim. Eu já fiz especialização, mestrado, desisti de um mestrado porque o meu orientador era um corregedor. Ele era um corrigidor, né? Corregedor. Corrigidor.
mas não era um orientador. Hoje eu tenho pelo menos 3 grandes orientadores. São 3 chat GPTs que eu criei para mim de teses que eu estou escrevendo. Que são incríveis, são orientadores. Eles me orientam, depois que eu crio eles vão me orientando no que interessa, que é aquela área ali, eles vão me orientando o que está ruim no texto, aonde eu tenho que ir, aonde eu tenho que pesquisar, Então, assim, a gente tem que entender que há sim a gente não pode falar de educação como se fosse tudo igual, né? Não é a mesma coisa a educação lá do Fundamental 1, etc., do que a gente tem no ensino superior, por exemplo, Ô, onde a professor, afetividade ela importa bem menos. Né? É claro que isso vai mudar de área em área. Áreas técnicas menos ainda, áreas humanas, sei lá, assistência social. A gente daria para entrar num debate aqui, tá? Vocês estão entendendo? Eu sei que há uma complexidade, mas eu estou deixando bem claro aqui que se a gente entrar no campo da ineficiência, o argumento, eu até digo o seguinte: o argumento de que deixa eu colocar aqui. O argumento de que a gente não deveria automatizar a educação porque a IA é ineficiente, eu acho o pior argumento. Primeiro, porque há pesquisas, eu não vou mostrar aqui, mas há pesquisas. Eu não separei essas pesquisas para mostrar, vocês já devem ter visto na Nigéria, em vários países, aonde se mostrou que com a IA, os alunos estudando somente com IA, com um professor para várias turmas, só dando umas orientações de como utilizar, as crianças estavam aprendendo muito mais rápido que os alunos com o professor, só com o professor. Então, se a gente pensar em eficiência, a IA vai ser o futuro, tá? Eu dou aula e dou formações para mais de 6 mil servidores públicos do estado aqui de Mato Grosso, né? Eu sou palestrante e formador nessa área. E eu digo para vocês, o estado de Mato Grosso, né, o governador daqui fala só em eficiência. É isso, eficiência. O secretário de Educação, eficiência. Esses dias eu falei para um ministro aqui da educação, né, do estado, um secretário da educação aqui do estado, eu falei para ele, falei, olha, você quer eficiência? Demite todo mundo e bota inteligência artificial. Se você quer humanidade, não, mas se você quer eficiência, opa, dentro da burocracia do estado vai ser muito mais eficiente. Inclusive, falei para professor ele, pode se Douglas. demitir também, secretário. Falei para ele, pode se demitir também, porque melhor tem, né, existe uma coisa chamada, eu já abro a fala, tá, Felipe? Existe uma coisa chamada algaritmocracia, não sei se vocês conhecem. Levanta a mão aí quem conhece. Algaritmocracia, eu acredito que é o futuro das ideologias políticas. Assim como os ANCAPs, até 5 anos atrás, os anarcocapitalistas, eram um bando de adolescente enchendo o saco de professor em sala de aula, e hoje o presidente da Argentina é um ANCAP, né, o Milei, né? Assim também a algaritmocracia vai ser uma ideologia do futuro. A algaritmocracia, basicamente, ela defende que os políticos deveriam deixar de existir. Políticos deveriam deixar de existir e o Estado deveria ser automatizado por processos complexos, etc., mas com processos que sejam mais transparentes, sem burocracia, etc, etc. Isso seria a algaritmocracia. Pode parecer loucura para você, assim como o anarcocapitalismo, que é a teoria que o Estado deveria deixar de existir, foi uma teoria que era piada, até o presidente da Argentina ser eleito com essa plataforma. Entendeu? Então, assim, cuidado, que é piada hoje, amanhã, né? Fala, Felipe. Professor, gostei bastante, queria te provocar um pouco, Opa! para a gente poder avançar em algumas coisas aqui. Primeiro, é assim, eu, enquanto professor, né, enquanto docente, sou totalmente arredio, usar esse termo, né, essa expressão, a ideia de uma educação personalizada. Por quê? Porque acredito que essa educação personalizada, ela acaba em alguns momentos, se a gente pensar no contexto da educação pública, por exemplo, acaba impossibilitando algumas oportunidades que o convívio ele nos Não, proporciona. mas desculpa te interromper, Felipe, mas Aham. não, a educação personalizada é o que o Paulo Freire sonhava. Educação Então, aí, personalizada aí é é a que ideia tá. de que a educação vai se adaptar à cultura e linguagem da pessoa, entende? Aí é que tá Isso é educação personalizada, é o que o Duolingo Aham. faz com a inteligência artificial. Vocês têm Duolingo?
A IA do Duolingo Sim. faz isso. Você vai Aham, lá, ela diz: você está com problema nessa área, sua pronúncia está ruim aqui. Você quer aham. falar sobre música e a gente melhorar essa pronúncia? Isso é educação personalizada. Não Então, é home school, sei lá, nada disso, sei lá. sim, mas Né? aí que tá. Esse entendimento de educação personalizada, infelizmente, eu acredito que não é o entendimento do Estado, que é quem vai regular e promover isso de alguma Não, maneira num contexto de educação. E aí a perfeito. segunda parte do Não, meu, sim. da minha provocação é mais uma questão pessoal sua, né, que você colocou lá dos chats que te ajudam, né, nas suas teses. A minha pergunta seria, e eu concordo, né? Primeiro dizer que eu concordo, inclusive estou tentando trabalhar nesse conceito aí da IA como uma extensão do humano, né? Algo que nos capacita mais do que as nossas próprias capacidades, né? Onde a gente já se desenvolveu. E aí eu queria perguntar se as IAs são suas, criadas por você, treinadas por você, para agir igual ou pelo menos simular a Não. maneira que você agiria. Até que ponto isso foge de um solipsismo ou de uma questão que se torna um conhecimento para si e não mais um conhecimento para os outros, né? Um conhecimento que realmente tem ali um apelo social, nesse sentido de produção social do conhecimento para vários. Não, isso não, eu acho que isso não é relevante, Pi. Não acho que é relevante, porque quando eu crio uma IA, eu não tenho o poder de personalizar, ela não é uma extensão minha, ela não é, eu só dou direcionamentos para onde ela vai pesquisar. Ela vai pesquisar, eu estou trabalhando um autor, eu dou eu vou ter um orientador, a gente não deixa de ter um orientador, né? Só que a maior parte dos orientadores, a maior parte, há exceções, etc, etc. Mas a maior parte quer que você pesquise a área dele, por exemplo, né? Às vezes tem tanto orientandos que não consegue orientar, etc. Eu tenho um orientador 24 horas. Esse orientador, ele me ajuda cientificamente, vamos dizer assim. Eu não acho que tem a ver com solipsismo, acho que isso foi um pouco longe. Eu acho que é uma questão técnica, né? Eu estava dando uma aula agora esses dias para a Unemat, né? Para 2.000 professores da Unemat ao vivo ali, né? E eu falei coisas, a gente vai entrar aqui em coisas que eles, nossa do céu, depois no final gostaram. Mas assim, é o meu estilo, né? Eu cheguei provocando lá, né? Teve um momento que eu falei, a ChatGPT é melhor que o professor? Pergunto pra vocês, é melhor que o professor? E aí o pessoal ficou ofendido de eu falar isso, de eu fazer a pergunta. Eu estava dando palestra para todos os professores da rede salesiana aqui, das várias escolas, e eu fiz essa pergunta. A IA, né? O ChatGPT é melhor que o professor? E eles ficaram muito ofendidos de eu perguntar isso. E a minha resposta foi: claro que é. Maior que boa parte dos professores desmotivados que entram na sala de aula para dar aulas wikipedianas, que vão lá achando que eles ainda têm uma informação que o aluno não tem no celular e que eles estão dando essa informação para o aluno que se ele não prestar atenção ele não vai achar em nenhum lugar. A maior parte dos professores, ainda pelo excesso de aula, pelo que seja, eles ainda estão dando aulas achando que eles são detentores. Ah, mas as crianças não me dão atenção. Com certeza, porque há coisas muito mais interessantes. Essas crianças chegam em casa e elas conseguem ficar um final de semana inteiro assistindo uma série da Stranger Things lá, 7 horas seguidas. Então, o problema não é a atenção, não é a retenção de atenção. O problema é que a aula dele é chata. O problema é que ele está dando aula como se fosse ainda detentor. E isso é uma realidade. Então, assim, entenda, isso, o meu papel aqui é provocar nesse sentido. Porque a gente pode romantizar, a gente pode pegar nossa classe e fazer, mas essa é a realidade. Eu chamo a atenção. Aí eu falei para os outros professores que estavam lá, falei: vão lá, entra na sala de aula e assiste a aula do seu colega para você ver. Você não vai aguentar, você vai querer olhar pro seu celular, porque às vezes a aula é realmente ruim, a aula é chata e não está conversando com o aluno. Enquanto a gente tem a inteligência artificial dando uma aula em forma de fofoca, sabe? Em forma de. Porque aquele aluno tem uma dificuldade, então a inteligência artificial, se for direcionada, às vezes acolhe essa dificuldade. Assim, entende? É uma provocação que eu tô fazendo? É, mas é uma provocação factual, tá? A gente não pode. Eu dei essa palestra para 2.000 professores lá e a gente entrou nessa questão. O chat ficou uma loucura. No final, eles gostaram.
Eu dei essa palestra para os professores do ICHS da UFMT aqui, professor de humanos ali. Fui dar um workshop sobre inteligência artificial para professores lá. Um bando de velho, gente que tá lá há muito tempo e que não. Eu falo velho, não é etarismo, não. Velho, porque eles realmente não querem mudar. Eles dão lá as aulas. Do pessoal de humanas, gente, boa parte chega lá com o caderninho de 20 anos e abre o caderno, entendeu? E abre aquele caderno e fica lendo o que tá lá. Então, assim, a gente tem que falar disso. A gente está vendo isso e a inteligência artificial do lado, fazendo o que ela já faz. Então, se a gente fala de eficiência, perto disso, olha, perto disso aí que a gente tem, boa parte do que a gente. Gente, a inteligência artificial é mais eficiente. Agora, a inteligência artificial é mais eficiente que um bom professor? Acho que não. Acho que não. A inteligência artificial com certeza não é melhor que um professor bom e que saiba utilizar a inteligência artificial. Aí realmente, aí não há parâmetros. Vocês estão entendendo onde eu vou chegar? Não há parâmetros. Eu sempre falo, olha, que existe 3 níveis de conhecimento. A gente tem conhecimento, não, desculpa. Até três níveis que um dado, né, pode ter, né? O primeiro é a informação. A informação é aquilo que chega até você e você compreende. Um professor que ele tá nesse nível, ele chega lá e dá informação. É isso que ele faz. Ele chega lá e ensina Bhaskara. Ele chega lá e ensina guerra do Peloponeso. Ele chega lá e ensina a história da guerra no Paraguai. Ele dá informação. Aquilo é isso que ele faz. Se ele tiver uma boa didática, ele já é dito como bom professor, né? Esse é o nível que a inteligência artificial faz. E faz melhor que muita gente, porque ela é muito boa em dar resumos. Ela é muito boa em organizar ideias, sabe? Ela direcionada, então, mas ela é muito boa. Então, assim, ela não é boa em fatos, né? Vocês sabem disso, mas assim, se dá um banco de dados bom, ela é boa. Boa em fatos também, depende do quanto você direciona ela. Mas assim, a inteligência artificial é boa em resumir informação e dar informação. Segundo nível, não é informação, mas é conhecimento. É quando aquilo deixou de ser informação e se tornou prático, né? Um professor que consegue fazer isso, ele dá a aulinha lá de guerra do Paraguai, mas ele dá algo prático aquilo, algo que tem a ver com a vida da pessoa, algo prático. É um excelente professor. Mas eu acredito que a inteligência artificial também consiga fazer isso. Também consiga. Direcionando ela consegue sair do nível informação e dar contexto, dar aplicabilidade. A inteligência artificial também faz isso. Existe um terceiro nível, que é onde eu Professor, bato antes aqui, do tá? terceiro nível, a Desculpa. gente geralmente Oi? termina 8 horas, né? Mas como a gente começou 19 e Ah, desculpa. 13, aí a gente Não. fez 1 hora agora, só porque algumas pessoas só podem ficar 1 hora mesmo. Mas aí a gente dá uns 8 minutinhos para finalizar, né? Você acha bom? Pode ser, pode ser. Então, beleza, vamos para o terceiro elemento que você estava falando. Beleza, eu vou deixar as interações e vou só terminar o raciocínio, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Esse terceiro nível, que é a sabedoria, que é um conhecimento com jornada humana, isso o ChatGPT, a inteligência artificial, não consegue fazer, né? Então a gente tem um outro nível de conhecimento. Um professor que consiga fazer isso, trazer jornada humana, tudo que ele está fazendo, ele vira um tutor, um mentor ali no processo. Aí ele fica imbatível, né? Mas a gente sabe que isso não é a regra, entende? Isso não é a regra. A gente não pode ter isso como regra da educação, né? Aí eu poderia aqui colocar vários exemplos de como a educação ela é eficiente, né? Em vários níveis, em várias áreas. Isso aqui é um vídeo que eu não vou passar, né? Então, assim, automação é algo que é eficiente em muitos níveis, tá bom? Agora, se a gente definir a automação de uma maneira diferente, a automação na educação, na verdade, a gente está falando de uma outra coisa. Aqui é uma outra definição de automação. Automação é algo que não é humano. É algo que não é vivo. Por isso a gente chama de automação. É um processo que acontece com máquinas máquinas, né, software, etc, em nome de uma eficiência. Essa definição ela já é mais interessante, porque a base dela é que a gente está chamando de automação aquilo que não é humano, tá? Se a gente vai por essa linha, aí a gente começa a ter algum peso de argumentação. A gente muda o eixo. Aí a gente tem que entrar no problema da desumanização.
eu defendo que quando a gente fala de um problema da automação na educação, a gente vai ter que focar argumentalmente, né, através da argumentação, em desumanização. A gente tem que entrar no aspecto da educação que é uma formação humana que surge do encontro e de uma jornada, né? A formação oculta que foi falada aí, e que é muito mais presente no Fundamental 1, Fundamental 2 ali, no ensino médio. Mas assim, essa base é uma base que a automação vai precarizar. Se ela chega lá sem relação humana, aí sim. Por isso que eu digo que o perigo é a desumanização, não é a falta de eficiência para uma coisa que já não é eficiente, tá? A automação, na educação, ela não reconhece que a educação é uma experiência subjetiva, relacional, tutorial e afetiva, como foi colocado aqui. Então, buscar eficiência pode se tornar um problema aqui. Buscar eficiência, tendo em base o Enem, etc., pode levar a gente facilmente a uma educação desumanizada, tá? A IA demonstra ser mais eficiente, como eu coloquei. Ela acelera a aprendizagem, avança em estudos acadêmicos. Aqui eu poderia falar, faz diagnósticos mais rápidos. Isso que a gente está no começo do iceberg. Eu estou entre especialistas aqui, pesquisadores, vocês sabem disso. Tá? O Llama 4 saiu aí com não sei quantos milhões, bilhões de processos a mais essa semana, né? O Gemini 1.5. Então, assim, a gente está avançando nisso aqui, humanos, né? Então, a inteligência geral, eu acredito que talvez chegue já ano que vem, já chega, ou talvez final desse ano. Então, a gente está falando, se a gente entrar com a ideia de que a educação, de que a automação não pode acontecer porque ela não é eficiente, ou a gente perde isso agora, ou perde esse argumento rapidamente, tá? A IA demonstra eficiência, mas eficiência não é o suficiente no caso da educação. Não garante formação. A educação não é um processo só de absorver conteúdo. E quando eu falo isso, eu tento deixar uma coisa bem prática. Eu sei que todo mundo aqui vai concordar com isso, mas a gente tem que deixar bem claro até para quem não concorda. O que eu estou dizendo é que se eu pegar uma criança ou um adolescente e falar assim, olha, você não vai precisar fazer o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio agora. Você não precisa fazer. Eu vou te dar um resumo aqui, igual o ChatGPT faz, e você vai fazer tudo em um ano só. Não dá, porque há um processo, uma jornada humana aqui, né, que tem a ver com mil coisas e não só com isso. Então, isso é um processo importante, né? A técnica é um problema. A técnica, ela é um problema porque quando ela chega só, a tecnologia é uma outra coisa, né? Um outro processo, né? A gente sabe que tecnologia é, ela parece assustadora quando você tem mais de 35 anos e ela surge, né? Como diz lá o Adams Douglas, lá o escritor do Mochileiro das Galáxias, você deve conhecer esse argumento, onde ele diz: se uma tecnologia chega enquanto você é criança, se uma tecnologia chega antes de você nascer, você nem percebe que é tecnologia, né? Se uma tecnologia chega quando você é jovem, você acha ela muito boa. Né, a evolução dos videogames, por exemplo, nossa, maravilhoso. Quando uma tecnologia chega e você tem mais de 35 anos, ela tem que ser proibida porque ela é um perigo. Então eu falo nas minhas formações que às vezes o problema não é a inteligência artificial, é que você tá com uma idade avançada mesmo. E quem tá com uma idade avançada tem mais problemas em se adaptar a novidades, né? Então, às vezes, é uma questão de idade para a pessoa e não uma questão realmente do perigo, né? Da inteligência artificial. Mas, apesar de eu falar isso da tecnologia, a técnica é um problema, porque a técnica esvazia, né? O Walter Benjamin, né? O Heidegger, eu vou trazer aqui, a técnica esvazia, ela sempre esvazia. Imagine lá na idade do Paleolítico, né? O lítico, os homens, mulheres da caverna, acreditando que se eles não fizessem a dança lá, a chuva não ia embora. Aquela dança, aquelas pinturas tinham muito propósito, muito significado. Quando chega a técnica nesses processos, aquilo perde o significado. A dança pode até continuar, mas ela perdeu o significado. A técnica esvazia a vida. Quando tudo fica técnico, né? Quando tudo fica protocolar, a gente esvazia. Há uma perca de experiência. E aqui a gente pode dizer que a técnica traz eficiência, mas ela esvazia a experiência. Isso na educação pode ser terrível, né? Pode ser terrível. Não vou desenvolver que a gente não tem tempo, mas eu conseguia dar exemplos práticos disso aqui, né? A técnica também, ela nunca ela não só esvazia o significado da arte, da vida, como ela nunca é isenta, né? Nenhuma tecnologia é isenta,
Nenhuma tecnologia neutra, é feita por pessoas, né? E ela esvazia. Isso aqui é minha família, no trend do estúdio Ghibli, né? Eu, minha esposa, meus 2 filhos, olha que bonitinho, etc. Tá, bonitinho. Aí pegaram um vídeo do Miyazaki, lá, né, que eu tanto amo a obra dele, pegaram um vídeo dele falando que isso não é vida. Vocês viram esse vídeo? Esse vídeo não tem nada a ver, um vídeo de 2016, ele nem tá falando de inteligência artificial, ele tá falando de uma animação que foi mostrada pra ele, que era grotesca lá, mas você vê que o jornalismo brasileiro é uma vergonha, né? Foi lá, o Felipe Neto fez um negócio claramente lá pra falar do livro, né? 1984, e a imprensa inteira divulgou que ele ia ser presidente, que ele estava sendo candidato. E aí não foram atrás de ver o vídeo do Miyazaki, não tem nada a ver. O Miyazaki, não sei se ele, acho que não seria a favor dessa trend do Estúdio Ghibli, mas não tem nada a ver. Essa imagem aqui é muito bonitinha, mas ela não tem o significado. Não tem como ela ter o significado de um desenho do Estúdio Ghibli feito à mão, né? E todo o significado e propósito humano que tem. Não tem como. E quanto mais isso aqui banaliza, mais perde significado. E é assim, é a perca da aura da obra de arte. A Mona Lisa tem muito significado lá no Louvre, mas na parede da sua casa, na sua camiseta, a Mona Lisa perde a aura, perde significado. Então a técnica, ela pode fazer a educação perder significado. O aprendizado ficar eficiente, reproduzir em grande escala e perder significado. E educação é significado, né? A técnica tira a singularidade, tira a aura. A IA reproduz experiências educativas visivelmente belas, mas vazias de afeto, de sensibilidade. Então, isso aqui é um bom argumento contra a automação, né? A IA muda nosso modo de ser no mundo. O Heidegger vai dizer isso, nenhuma técnica é neutra, não tem. Se uma técnica chega nova, né? Se o celular chegou, ele mudou a sua maneira de ver a vida, ele mudou a maneira de olhar para os próprios filhos, ele mudou a maneira de interagir com o espaço, com tudo. Então, nenhuma técnica é isenta. Se a gente está falando de uma automação chegando, ela vai mudar nosso modo de ser, ela vai mudar a maneira com que a gente vê, e a gente pode perder vida nesse processo. A gente tem que pensar que a técnica aqui, como ela não é isenta e ela muda modos de ser, isso é um problema existencial grave que a gente tem que debater. Automatizar. Vocês viram a mulher lá, esqueci o nome dela agora, cara, famosa lá, que ela estava discutindo com o marido. E ela mostrou que os debates que ela tinha, as discussões afetivas com o marido, era o ChatGPT que fazia. Ela jogava. Quem que viu isso? Depois, se quiser, eu até mostro, esqueci o nome dela. Ela mostrou isso que era o ChatGPT. Olha o que está sendo automatizado, gente. Está sendo automatizado já, discussão de relação, né? Ela falou, então eu tava de saco cheio, ele mandava o texto, eu só mandava o ChatGPT e falava, responde aí, e eu só copiava e colava. E ele discutiu horas lá com o ChatGPT. Então, olha o que está sendo. Isso é um perigo, né? A técnica nunca é neutra. Há uma mudança técnica pode alterar a essência da experiência educativa, a essência da experiência humana na educação. Então, isso é grave e pode trazer disfuncionalidades humanas, porque aqui a gente tem que estudar essa entrada. O que essa entrada dessa nova técnica vai trazer no ambiente escolar? Essa nova técnica de automação, né? Aqui a gente poderia explorar existencialmente, né? E a gente cai, já estou encerrando, tá? A gente cai aqui no risco também, quando eu falo da tecnologia, da técnica na educação, eu não sei se vocês conhecem esses parâmetros, que é o parâmetro do centauro reverso. O centauro invertido, conhecem? Se não pesquisam, isso aqui é um dos melhores argumentos contra a automatização na educação. O centauro invertido, por que é um centauro, gente? O centauro é um ser maravilhoso, é um ser que tem a força de um cavalo. Você imaginou um centauro de verdade? Pô, não tem como alguém ganhar de uma briga com ele. Ele corre, ele é incrível, mas ele tem o cérebro humano. Então é a força de um cavalo com a ação, a vontade, o propósito. Não estou falando só de inteligência processual, né? Mas o propósito, a humanidade em volta. O centauro invertido, isso. É um ser humano com a cabeça de cavalo. Ou seja, perdeu todo o propósito. E a IA tem sido isso. Por quê? A gente pensou que a IA ia estar fazendo o processo mecânico enquanto a gente já está lavando a louça. E a IA está criando imagem, criando poesia, criando música, enquanto a gente está vendo celular Reels. Então, esse é um processo que a educação sofreria muito, que é o processo do centauro invertido. O que realmente é importante seria substituído pela inteligência artificial, e o que a gente ficaria seria protocolar. A parte mecânica eu faço, né? Que é copiar o que o ChatGPT me falou aqui, né? A parte mecânica eu faço.
e a parte criativa o ChatGPT faz. O centauro invertido é um ótimo argumento e analogia para a gente falar dos perigos da inteligência artificial na educação. Estamos terminando. Já falei sobre isso aqui, né? O ChatGPT é melhor que um professor, e eu ousadamente digo que é melhor que boa parte dos professores que ainda acreditam que o conhecimento que eles têm não vai ser encontrado em nenhum lugar. Nenhum lugar. Se não for eles ali, não, a gente já passou dessa fase, todo mundo tem acesso. Um professor hoje, ele não pode achar que ele é o cocheiro, né? Que os alunos entram na sala de aula e ele leva. Não, ele é muito mais, ele tem que ser muito mais um GPS, né? E utilizar a inteligência artificial e mostrar como navegar, seja na área dele, como utilizar a inteligência artificial para ensinar a área dele. Professor que não percebeu isso, com certeza já não está sendo um bom professor, né? Isso é um fato. Isso aqui é um vídeo onde eu mostro, não sei se alguém já viu, não vou entrar nisso agora, mas é um vídeo de uma menina usando inteligência artificial para estudar. Deixa eu só pegar um copo d'água aqui, um segundo. Tá aqui do lado. Ai, pronto. Só para me encerrar, tá? E eu vou entrar na interação. Qual o papel da escola hoje? Olha, qual o papel da escola hoje? Gente, essa pergunta é extremamente difícil de ser respondida. Muito difícil. Eu posso falar coisas assim, ah, que linda, a escola hoje serve principalmente para a formação humana. Pode, mas assim, concretamente é uma resposta difícil frente ao mundo que a gente tem hoje. O papel da escola, isso aqui não é uma resposta fácil, né? A escola tem papel de quê? Eu digo, sendo bem simplista, que olha, muito mais ensinar os alunos a lidar com tanta informação e não dar mais informação. Ensinar os alunos a fazer verificação de informação. Isso deveria ser mais importante, sabe? Ensinar os alunos a como pesquisar e não outra coisa, porque esse é o fato, a gente tem mais conhecimento que uma universidade inteira na nossa mão, né? Qual que é o papel da universidade hoje? De verdade, a universidade já foi um lugar onde era detentora do conhecimento. Eu fui dar formação para professores na universidade e assim, eles nem estão usando o ChatGPT. A maior, em humanas, são rebeldes, eles não querem usar inteligência artificial. Então a universidade começou a deixar de ser o lugar onde. E a gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar isso. Ela deixou de ser o lugar que está avançando e começou a ser um lugar que, na verdade, está fechada. Tá fechada, não quer saber. Aqui a gente fala para si mesmo. Imagine, na faculdade de filosofia, hoje, na maior parte das faculdades de filosofia, se faz filosofia para filósofos. Isso é uma besteira sem fim, cara. Filosofia é feita como deve ser feita para democraticamente, para questões sociais, para questões humanas, né? Como Sócrates, como fazer filosofia só para academia mas é o que acontece hoje, isso para falar da minha área, para não entrar em outras áreas. Então são eixos, são, sabe, maçonarias assim fechadas que, tirando algumas exceções, não estão conversando. Tem um monte de terraplanista aí e a gente, claro, tem alguns divulgadores científicos no YouTube, porque na universidade pouca gente está saindo de lá e fazendo isso publicamente. Então a gente tem um problema. Qual o papel da universidade hoje? Essa resposta é complexa. E hoje, para a maior parte das pessoas, ela é só um lugar para conseguir o diploma. É isso que ela é. A maior parte das pessoas entra lá para conseguir o mestrado, o doutorado, porque é importante, vai ganhar mais, vai passar no concurso. Mas não é, vou lá para aprender uma coisa que eu nunca saberia. Não, isso não é o que as pessoas pensam quando. A gente tem que repensar isso, né? Então, a grande dilema é essa, tá? Terminando aqui e provocando vocês nesse final. Eu, eu estou delimitando a inteligência artificial e a automação, ela vai acontecer em algum nível, ela não tem como, já está acontecendo em todas as áreas, mas na educação, quando ela chegar, a gente não pode ficar preso ao discurso da ineficiente, isso não é eficiente, isso não vai funcionar. Não, eu acho que esse é um discurso que a gente vai perder. A gente tem que entrar em aspectos humanos, a gente tem que entrar nos perigos da técnica e nos perigos da desumanização. E a gente vai ter que entrar por aí e ter cuidado até onde a gente é coerente nesse assunto. Então a gente vai usar IA né, para humanizar e expandir esse acesso com qualidade, ou a gente vai baratear o serviço, como o Estado geralmente faz,
excluindo o fator humano, né? Como as universidades particulares já fizeram, gravando as aulas de humanas todas, nem tem professor de humanos, é tudo aula gravada, né? Então, assim, a gente vai baratear esse processo. O que que a gente vai fazer? Qual argumento a gente tem contra isso? E aí eu termino a minha fala provocando você que está me ouvindo. Você tem um filho. Você tem lá o seu filho. Você vai colocar ele ensino médio, tá? Esquece fundamental. Ensino médio. Você colocaria no mundo que a gente tem hoje, com o problema do desemprego, com o problema da escassez de recurso, com o problema de ter empregos informais que são assim desumanos, sabe? Você colocaria seu filho em uma escola automatizada e eficiente? Vamos dizer que exista, é uma hipótese aqui. Eficiente, ela é totalmente automatizada, sem poucos professores, mas ela é ótima em preparar alunos para passar em medicina. E seu filho diz que quer fazer medicina, para ele vai ser ótimo economicamente e tudo, e para ele entrar em medicina, aí ele vai entrar nessa escola. Eficiente, muito eficiente. Ou você colocaria numa escola humana, acolhedora, afetiva, mas que no mundo e na realidade que a gente tem hoje não vai entregar nenhuma estabilidade, sabe? Nem mesmo de perspectiva financeira para o seu filho. Pensa no seu filho. O que você faria? Seja sincero, a resposta não é fácil. A resposta não é fácil. E esse dilema que eu criei aqui é um dilema para a gente passar além do discurso romântico ético, tá? O Hans Jonas diz, e eu encerro minha aula com ele, que é um dos meus autores favoritos, que a gente não pode colocar um monstro na sala e dizer, gente, assim, ó, eu só queria avisar que a gente vai ter um problema, eu vou trazer uma onça pintada e vou jogar dentro da escola. A gente vai ter que pensar nisso, porque eu vou fazer isso semana que vem. A gente tem que pensar eticamente nisso. O Hans Jonas diz, não, não, calma, peraí, quem botou essa onça lá? Não foi colocada ainda, então não vamos colocar no futuro isso. O Ron Jonas diz que a gente sempre tem que pensar na responsabilidade que a gente tem perante os filhos, netos e o futuro, né? E essa visão de responsabilidade deveria guiar. E não lidar, respondendo o Felipe, não lidar como se fosse inevitável. Mas para isso, a gente tem que partir, o próprio Ron Jonas diz, de uma perspectiva também subjetiva. O seu princípio de responsabilidade. Frente a esse dilema aqui, seria uma resposta fácil para você? Quero uma escola humana, com professores valorizados, que recebem bem e que talvez não entreguem eficiência e resultado no mercado de trabalho para o meu filho, mas que vão dar uma boa educação para ele. Quem está hoje disposto a fazer isso? Para o próprio filho, entende? É um dilema que eu deixo aberto. É isso, desculpa, passei do tempo aí, tá bom? Tranquilo, professor. Quero agradecer aqui a sua presença, a presença de todos. A gente vai abrir a câmera para a gente poder fazer uma selfie. Vamos lá, gente, abrir a câmera para a gente fazer uma selfie bacana, marcando aqui a presença de todos, essa sala cheia. Cadê todo mundo? Olha o bigodinho de Nietzsche. Ah, esse filósofo tá bonito demais. Ellen, que bacana que Ellen está aqui com a gente hoje. Gisele, Hebe, Paulo, Maria da Glória e Júlia. Você consegue fazer a foto aí, professor Felipe? Acho que sim, só me dá alguns segundinhos aqui, porque eu Tá. estou numa uma técnica para fazer jus aí à aula do professor um É? pouco mais rudimentar. Ah, e ele ficou com Você conseguiu fazer? Não, ainda não, tô fazendo. Tá. É que eu vou ter que fazer de novo, que realmente o professor ficou ali Qual Com a mão foi? na com frente, né? é, Eu vi. esse. E Agora acho aí? que foi. Vamos ver. Vou mandar lá no grupo. Ficar feia, a culpa é de vocês que são feios. Então, professor Douglas, obrigado novamente, né, pela sua presença. Foi, assim, bem enriquecedor.
Ainda bem que você gosta do contraditório, porque tem muitos contraditórios, Ah, muitos ótimo. contraditórios aqui. O pessoal realmente gostou das provocações que você trouxe. Só essa final aqui a gente já poderia fazer mais um episódio só para debater essa provocação final, né? E é isso, muito obrigado, professor. As portas estão abertas. Futuramente teremos outras possibilidades e gostaríamos aí que o senhor contribuísse com nós. Deixar minha querida, excelentíssima Michele Moraes, nossa doutoranda de imortalidade digital, de deepfake, de IA na educação, fazer a finalização aqui com nós e encerrar essa palestra brilhante de hoje. Obrigado, professor Douglas. Obrigada, professor Douglas, por ter aceito o convite. E para encerrar, você trouxe muitas. Não sei se é provocação, né? É muita polêmica, né? O chat bombou aqui, mas a gente sempre continua lá no grupo, no WhatsApp, né? Dizer que assim, o final você já foi trazendo mais a questão da humanidade, né? Lembrando assim que quando a gente fala em A na educação, a gente não está apenas discutindo tecnologia, né? Mas escolhas éticas, afetiva e política, sobretudo política, né? Então, que o perigo maior não é a IA em si, mas o que a gente faz com ela, né? E principalmente o que a gente vai deixar, o que deixamos de fazer quando terceirizamos demais, né? Automatizamos demais e, ao mesmo tempo, desumanizamos demais, né? Porque educação é encontro, é conflito, é cuidado, é transformação, é provocação. Então, se a IA não for guiada por esses valores humanos, né? A gente corre realmente o risco de apagar o que há de mais brilhante nesse processo educativo, que é essa presença do outro. Olhar o outro, sentir o outro, ver o outro, né? Conversar com o outro. Então a gente segue assim, escolhendo o caminho da escuta, da sensibilidade, da justiça, mesmo em tempos em que a máquina aprende. E agradecer muito. Obrigada, gente. Vocês são demais. Hebe, adorei conhecer você. Hebe é bomba lá no nosso grupo. E aí a gente está vendo o Hebe aí hoje. Ellen, obrigada demais. Gisele, Paulo, Maria da Glória, Júlia e professor Douglas. As suas últimas palavras. Olha, seja lá no grupo, inbox, seja no Instagram, é @remonato, pode ir lá e com certeza o contraditório vai ser acolhido, bem visto. Eu tô aqui para provocar, para tirar, não gosto de falar do mesmo para gente que concorda comigo. Não acho que é interessante chegar aqui e falar o que eu acredito, que é a importância só da afetividade. Eu acredito nisso e todo mundo aqui acredita. Eu tenho certeza. E quando a gente fica aí, a gente fica igual sabe, os sectários fundamentalistas que estão lá falando para eles mesmos. Eu gosto de entrar em caminhos mais espinhosos. Eu gosto de entrar em zonas de conflito ético para nós mesmos e levar a gente a uma reflexão mais profunda. Porque senão a gente cai nesse problema de falar do mesmo para si mesmo, de entrar em assuntos que são consenso e ficar no consenso. É muito fácil, né? Entrar e fazer uma fala bonita e que eu acredito e defendo isso, né? Em sala de aula, defendo isso nas minhas formações, mas a gente entra aqui e na prática essa provocação final é bem sobre isso, né? O professor tá lá falando da humanização, mas quando chega no ensino médio, a primeira coisa que ele faz é tirar o filho dele da escola Waldorf porque tá chegando o Enem, entendeu? Então, assim, na prática, e ele bota na escola mais técnica da cidade, porque o filho dele tem que passar em medicina, senão o dinheiro é jogado fora. O investimento que ele fez. E é o mesmo professor que está lá falando da afetividade e tal. Então, assim, existe um fator real aqui, humano, sabe? Que é um problema se a gente não enfrenta ele, né? Que é o que eu faço nas minhas formações. Aqui a gente teve pouco tempo, eu acabei, talvez no final aqui, não conseguindo desenvolver tanto essa parte afetiva, Hans Jonas. Eu entro em argumentos mais, levando em consideração tudo que eu falei, argumentos mais sólidos, para a gente defender que a automação talvez seja inevitável, mas ela tem que ser eficiente. E para ela ser eficiente, a educação tem que ser eficiente. E para a educação ser eficiente, ela tem que ser mais humana hoje, que ela não é. Ela já não é humana hoje, entendeu? Então, assim, a gente vai ter que começar primeiro deixando a educação mais eficiente e integral, né? Para para isso. E só respondendo uma coisa, a educação personalizada, esse termo é um termo guarda-chuva, dá pra gente falar muita coisa nisso. Eu fiz uma formação disso
com o pessoal do Anglo, né, nacional, e assim, as ferramentas que eles davam na época eram sim ferramentas muito paulo freireanas, vamos dizer assim. O que eles, olha que eu tô falando do Anglo, sabe? Tô falando do pessoal assim dessas mega empresas, assim, né? Anglo e tal. Mas mesmo assim, a formação que elas deram na época para os professores eram para os professores aprenderem a acolher a diversidade e chamando isso de personalidade. Ou seja, o professor tem que entender que se ele chega na sala de aula, por exemplo, e um aluno, dois, três, quatro, não estão conseguindo acompanhar, primeiro a gente tem que entender se o método não tem que se adaptar àquele, e aí a gente faz aula invertida. Essa era a formação. Então, quando eu uso o termo educação personalizada, é um termo guarda-chuva. Eu posso usar isso para automatizar tudo e fazer um regaço horrível. Concordo. Mas eu uso nesse campo, no campo que eu aprendi. Educação personalizada é aula invertida, é aula com cuidado à subjetividade, né? É aula que pensa no aluno não como massa, né? Então, assim, eu falo que alguém colocou que é uma visão utópica, né? Mas, assim, é o termo que eu uso nesse sentido porque é o que eu aprendi. Na Aham, prática, é um termo guarda-chuva, né? Dá pra gente usar para qualquer coisa, né? sim. Mas é só isso. Agradeço a Tranquilo. paciência de vocês, tá? E eu tô disponível, só isso. Tá? Muito obrigado por fazer parte do grupo, pelo espaço, do debate, tá? E tô Obrigada. disponível para conversas. Obrigado. Valeu. Perfeito, Douglas. Muito obrigado, professor Douglas, e até a próxima. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar até esse momento, hein? Tchau, tchau e Tchau, até gente. mês que vem. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.